Nesta aula, estaremos falando acerca dos atributos de Deus. O Salmo 90, verso 1 e 2 nos diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus, é o Criador. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. E os Salmos, assim como toda a Bíblia, mas em especial poderíamos citar agora os Salmos, nos trazem dezenas de salmos e centenas de afirmações que apontam para as características de Deus. Salmo 90, versículo 2, nos fala da eternidade de Deus. E temos tantos outros textos que falam da bondade, da santidade, da sabedoria, do poder de Deus, da grandeza, da justiça. E este é um tema importantíssimo. Conhecer quem Deus é. Conhecer a Deus implica em conhecer os seus atributos. O que são os atributos de Deus? São aquelas características que fazem com que Deus seja Deus. Estudar os atributos de Deus é estudar o próprio Deus. A manifestação desses atributos é a glória de Deus. Então, contemplar a glória de Deus é contemplar e compreender melhor os seus atributos. De acordo com o versículo 2, Deus é de eternidade a eternidade. Nós estamos passando por um período histórico que precede a consumação, que precede o verdadeiro início de tudo aquilo que Deus projetou para a vida eterna. E em Cristo nós experimentamos vida eterna. A Bíblia diz que Deus pôs eternidade no coração do homem. Mas nós falamos em eternidade no sentido de que com Deus nós viveremos para sempre. Mas houve um tempo em que nós não existíamos. Houve um tempo em que nada do que foi criado existia. Houve um tempo em que existia apenas Deus. O Deus triuno. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um tempo onde Deus vivia em perfeita harmonia, perfeita comunhão, o Pai com o Filho e o Espírito Santo com o Pai e o Filho com o Pai e o Espírito. E foi desse relacionamento de amor intenso que surgiu então o decreto, o projeto, o desejo de Deus e a sua decisão em criar e manter o universo para a manifestação da sua glória, para a manifestação dos seus atributos. Então, quando nós falamos de eternidade em relação a nós, que em Cristo Jesus temos a vida eterna, nós estamos falando de algo que teve o seu início e que em Cristo se projeta para todo sempre. Agora, Deus é muito maior. Ele é de eternidade, ou seja, naquele tempo em que nós não existíamos, Deus sempre esteve, sempre existiu. Não houve um tempo onde Deus não estivesse presente. É por isso que quando Moisés, aceitando aquela incumbência de ir falar com Faraó e de ir falar, na verdade, com o próprio povo de Israel, e falar do projeto de Deus para a libertação do povo, Moisés pergunta a Deus, dizendo, e quando me perguntarem quem que me enviou, que nome eu darei? E Deus disse, eu sou. Fale que eu sou te enviou. Deus é o grande eu sou. Ou seja, Deus é eternamente Deus. Nós vamos estar falando sobre os atributos de Deus nesta aula
e na próxima aula. Nesta aula nós vamos estar falando dos atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que só Deus tem. E na próxima aula nós falaremos dos atributos comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? São aqueles atributos que Deus, por sua graça, bondade, para manifestar a sua glória, Ele repartiu conosco. Então os atributos comunicáveis são aqueles atributos que pertencem a Deus, mas que Ele nos deu uma porção dessas características. Isso nós veremos na aula, na próxima aula. Nesta aula nós vamos destacar os atributos incomunicáveis. E vamos falar de forma resumida, considerando o tempo que nós temos para isso, vamos falar de 3 atributos incomunicáveis. 3 atributos, 3 características que apenas Deus possui. O atributo da onipotência, onipresença e onisciência. Estaremos vendo esses 3 atributos na aula de hoje. Primeiramente, vamos abordar o atributo da onipotência. Onipotência significa que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Evidentemente, nós estaremos falando deste atributo sem estarmos recorrendo aos textos bíblicos, porque, na verdade, a Bíblia toda fala, aponta para um Deus que é todo-poderoso. Quando nós falamos em onipotência, nós devemos entender que Deus é um Deus que não conhece o que nós poderíamos chamar de frustração. No final do livro de Jó, Jó reconhece e diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, neste sentido, ele não conhece frustração. Deus, ele não sabe o que é fazer um plano e esse plano não ocorrer segundo aquilo que ele determinou. Evidentemente, quando nós fazemos essa afirmação na mente de alguns dos que nos ouvem, surgem várias questões, várias perguntas, mas é importante nós lembrarmos das aulas anteriores, nas quais falamos que tentar compreender Deus seria tentar colocar o oceano inteiro na palma da mão. Ou seja, nós não vamos conseguir compreender a grandeza de Deus, mas nós temos que ficar naquilo que a palavra de Deus nos diz. E como nós vimos em Jó, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Quando Deus decide, quando Deus projeta, aquilo se cumpre. Alguns leitores da Bíblia, talvez menos avisados, talvez por não compreenderem bem o conjunto das Escrituras, chegam a afirmar que, de repente, Deus planejou algumas coisas e não deu certo. Deus criou o homem, mas o homem pecou. Aí Deus mandou o dilúvio para começar de novo e não deu certo, e assim. Evidentemente, essa interpretação, essa maneira de ver a Bíblia não é correta. A Bíblia nos fala de um Deus que, antes de todas as coisas, antes de dar a primeira ordem para que houvesse a criação, na sua mente eterna, Ele estabeleceu cada uma das coisas. É por isso que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus, por ser onipotente, Ele não é pego de surpresa, mas, e isso nós vamos ver adiante quando falarmos da onisciência, mas nesse momento, conhecendo todas as coisas através da sua onisciência, Deus tem o poder de conduzir toda a história, conduzir todos os fatos para que o seu desejo se cumpra. Isso significa afirmar que Deus é o Deus
Todo-Poderoso. Significa dizer que o Senhor, Ele é o Deus dos impossíveis. Nós podemos olhar para as Escrituras e já na primeira página da Bíblia nós vamos ver o grande poder de Deus quando do nada Ele faz surgir todas as coisas através da sua palavra. É de si mesmo que Ele traz a origem todas as coisas. Ele dá uma ordem e todas as coisas são criadas. Ele dá uma ordem e os astros são criados. Ele dá uma ordem, Deus dá uma ordem e a terra se separa da água e os vegetais surgem, as plantas, as árvores, e com uma ordem de Deus surgem aves, peixes, animais. E depois, de uma forma linda e poética, Deus forma do pó da terra o homem e, sendo ele o Deus Todo-Poderoso, apenas um sopro do Deus Todo-Poderoso transforma aquela imagem feita do pó da terra em um ser vivente. Deus poderia ter criado certamente o homem de outra maneira. Ele poderia ter simplesmente dito: haja homem, e Adão surgiria, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso, que faz todas as coisas segundo o seu próprio desejo. E em tudo aquilo que Deus faz, Deus demonstra quem Ele é, a sua beleza, todos os seus atributos. E é por isso que Ele decide criar o homem de uma forma especial. E Ele não cria homem e mulher ao mesmo tempo, Ele cria o homem. Dá ao homem a oportunidade de perceber que a solidão não era boa. E Deus então retira uma costela do homem e transforma numa mulher. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Existe coisa maravilhosa demais que Deus não possa fazer? Deus enviou o dilúvio, trouxe o juízo sobre toda uma geração através das águas do dilúvio. Deus, ao mesmo tempo, trouxe julgamento sobre a humanidade no episódio da Torre de Babel, confundindo todas as línguas. Deus é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que realiza todas as coisas para a sua glória. E se nós formos olhando para as Escrituras, o que nós vamos ver é uma sequência de coisas aparentemente impossíveis aos nossos olhos que vão acontecendo. É o mar que se abre, é o Senhor que cuida do seu povo no deserto e traz vitórias. E o milagre maior, o próprio Deus que se faz homem, o próprio Deus que se faz carne e vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Ressuscita mortos, cura o paralítico. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós poderíamos dizer que Deus ele só conhece um limite. Deus ele conhece o limite da sua perfeição. A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a sua palavra. Então veja que interessante, isso foi algo que Deus decidiu fazer. Ele é todo-poderoso, mas Ele decidiu ser santo, decidiu ser perfeito. E na sua aliança conosco, Ele empenhou a sua palavra. E é por isso que a Bíblia diz que, mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Para o povo de Israel, certo momento, Deus prometeu livrá-los do jugo dos inimigos, mas disse: olha, não é por amor de vocês que eu estou fazendo isso, mas é por amor do meu nome.
Então, o Deus Todo-Poderoso conhece apenas um limite, o limite da sua perfeição. Em outras palavras, Deus jamais irá pecar, Deus jamais irá fazer algo que não seja bom, que não seja perfeito, que não seja santo. Mas, pensando agora na nossa experiência como seres humanos, nós sabemos que Deus, exatamente porque Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode contrariar a sua perfeição. Deus ele jamais irá mudar. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Então, isso nos dá essa segurança de saber que na nossa vida nós podemos descansar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E como o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou, os impossíveis para o homem é possível para Deus. Nesse sentido, para Deus não há impossível. Deus ele não conhece esses limites. Deus pode ressuscitar o morto, Deus cura, Deus transforma, Deus ajuda e restaura relacionamentos, Deus cura casamentos, Deus aproxima os pais dos filhos. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E como Deus Todo-Poderoso é o Deus que sustenta nas alturas os céus, as estrelas, e ao mesmo tempo, como Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá a respiração. Você está respirando? Paulo escreve lá em Atos 17, que em Deus, nesse Deus que é Todo-Poderoso, nós vivemos, nos movemos e existimos. Poderíamos aqui passar horas falando a respeito da onipotência de Deus, mas considerando o limite da nossa aula, nós queremos apenas que essa ênfase fique na sua mente e no seu coração. E que você entenda que Deus ele só não vai fazer aquilo que é imperfeito e mal, porque Ele decidiu, desde toda a eternidade, ser perfeito, ser bom. A bondade, a perfeição, a santidade, a beleza faz parte da natureza de Deus. E Ele jamais irá contrariar a sua palavra. E entenda que os impossíveis para os homens é possível para Deus. Eu não sei qual que é a situação que você está enfrentando, mas, sem dúvida, é um bom momento para você pensar nesse atributo que só Deus tem. Só Deus é o Todo-Poderoso. Satanás e todos os seus anjos são absolutamente nada perto de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso e é esse Deus Todo-Poderoso que tem projetos maravilhosos na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Falamos há pouco a respeito da onipotência de Deus. Falaremos agora sobre a onipresença de Deus. E o que significa esta palavra onipresença? Significa que Deus é o Deus presente, é o Deus que está em todos os lugares. Em todos os lugares. Não existe um lugar no universo onde Deus não esteja presente. Deus é o Deus onipresente. Esse é um atributo que só Deus possui. Ninguém mais, nenhuma criatura, obviamente, tem essa capacidade. Às vezes as pessoas valorizam muito a ação do inimigo e tem até a sensação de pensar que ele tem essa qualidade, mas não. O que existe é uma quantidade grande de anjos que foram expulsos das regiões celestes. Mas, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do mesmo Deus. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo. E o Deus triuno,
esse grande paradoxo, né? Como nós falamos, é algo que nós não temos como explicar, nem como compreender a grandeza desse conceito que é a Trindade. Deus, o Deus triuno, é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. É por isso que nós sempre gostamos de fazer aplicações, trazendo à tona aqueles dois conceitos de evangelho e religião. A religião diz que eu preciso fazer o ritual certo para que Deus venha ao meu encontro. A religião diz que eu tenho que obedecer para ser amado e coisas assim. O Evangelho diz que Deus é o Deus onipresente, que está em todos os lugares, que conhece todas as coisas, que me amou primeiro, que que providenciou Jesus para morrer por mim, sendo eu ainda um pecador, provou o seu amor por nós dessa maneira e é o Deus onipresente. O religioso, ele é tentado a imaginar que Deus não está em determinados lugares. O religioso, quando se reúne para celebrar a Deus, ele fica tentando cantar a música certa, fazer a oração certa, para que é como se estivesse, através disso, tentando fazer com que Deus descesse das alturas e o visitasse. Mas o que a Bíblia nos ensina é que, ainda que estivéssemos totalmente em silêncio, Deus estaria presente. É claro, nós oramos e pedimos para Deus nos tocar de uma forma especial. Você tem uma necessidade, você pede a Deus, ora, isso foi Deus que planejou assim. É um meio de bênção, a oração é um meio de graça, mas nós devemos retirar da nossa mente essa ideia de que Deus às vezes está lá nas alturas e que não está prestando atenção na nossa vida. Que engano! Se você for examinar a Bíblia, e se nós tivéssemos tempo aqui para examinarmos com cuidado as centenas de textos que falam sobre essa presença constante de Deus, nós chegaríamos à conclusão que o grande problema, se é que isso é um problema, mas o grande dilema do ser humano não é estar na presença de Deus, mas o grande dilema é tentar fugir da presença de Deus. Foi assim que o salmista escreveu, dizendo: como eu vou fugir da tua presença, Senhor? Se eu faço a minha casa lá no mais alto dos montes, lá o Senhor está. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins, lá estará o Senhor. Se eu ir me colocar lá nas profundezas, o Senhor está. Deus, Ele está presente em todos os lugares. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Às vezes você está passando por um momento difícil e fica nas suas emoções sentindo que Deus está distante. Deus não depende. Presta bem atenção nisso que eu vou falar agora. Deus, Ele não depende das minhas emoções para fazer alguma coisa ou para estar presente. É o que os Salmos nos diz, quando diz que como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. As montanhas, elas estão sempre ao redor de Jerusalém. Eu não consigo imaginar uma montanha que hoje está presente, amanhã não está. Você sabe, a montanha está ali. Se chove sobre Jerusalém, a montanha está ali. Se tem sol, a montanha está. Se está frio, se está quente, a montanha sempre está presente. E é essa figura que Deus usa para falar da sua onipresença. Quando Ele diz que, assim como as montanhas estão ao seu redor, assim ao redor de Jerusalém, assim Ele está sempre presente, firme, inabalável.
A palavra de Deus diz que Deus ele se inclina para ver o que ocorre na terra. Isso não significa dizer que Ele não esteja presente conosco, mas significa que Deus ele está presente não apenas com uma parte do seu ser, Ele está com a sua mente, Ele está com os seus olhos, Ele está com o seu coração ao nosso lado. Não tem como nós fugirmos da presença. Deus é o Deus onipresente. Jesus Cristo, que é o Emanuel, que é o Deus conosco. Jesus Cristo, quando nos deu a grande comissão, e Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Consumação, aquele momento final, quando o tempo eterno e perfeito na presença de Deus iniciará. Mas a promessa de Jesus é esta, que Ele vai estar conosco, que Ele está conosco, Ele está comigo aqui, está com você aí, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é o Deus onipresente. E isto é maravilhoso. É maravilhoso você pensar nesses 3 atributos, e daqui a pouco falaremos sobre a onisciência, porque esses 3 atributos que nós estamos tratando nessa aula, que só Deus possui, fala da infinitude de Deus. Deus ele é infinito no seu ser, Ele é infinito no seu amor, Ele é infinito na sua graça. Significa que Deus, Ele é capaz, presta bem atenção, o atributo da onipotência, da onipresença de Deus e também da onisciência, que falaremos daqui a pouco, esses atributos significam e nos dizem que Deus pode nos dar 100% da sua atenção a todos nós de uma só vez. Vou falar novamente para que você entenda. Deus, por ser onipresente, eterno, de eternidade a eternidade, Deus é esse Deus onipotente, onipresente. Por ser onipresente, Deus pode dar a sua atenção a cada uma das suas criaturas. Deus pode cuidar de cada uma das suas criaturas como se essa criatura fosse a única coisa que Ele tivesse para cuidar. Vou repetir. Deus, Ele cuida de você como se você fosse a única pessoa, a única coisa que Ele tivesse para cuidar. Porque Ele é onipresente, Ele é infinito. Ele cuida de mim como se eu fosse a única pessoa. Mas o maravilhoso é que Deus, Ele cuida de mais de 7 bilhões de seres humanos e os ama e cuida deles como se eles fossem únicos, porque Deus é o Deus onipresente. Nós temos uma dificuldade, nós somos limitados. Onisciência, onipresença, onipotência fala da infinitude de Deus. Nós não somos infinitos, nós somos limitados. Nós conseguimos dar atenção para uma pessoa, se tiver 2 pessoas, nós temos que dividir. Se estivermos num grupo com 10, 100, 1000 pessoas, aí nós não conseguimos dar atenção a todas, evidentemente. Mas Deus, o Deus onipresente, o Deus infinito, revelado na Bíblia, que ama você, que se revelou em Cristo Jesus, Deus, Ele é capaz de dar a sua atenção de forma completa para cada um de nós. É por isso que quando você for abrir a sua boca para orar, ore tendo certeza que Deus está te ouvindo. Ensine isso para as pessoas. Ensine isso para as pessoas. Faça com que as pessoas entendam o Evangelho, que através de Jesus todos podem se achegar até Deus. Ensine as pessoas que estão convivendo com você que elas podem falar, até das coisas mais pequenas da sua vida, podem falar e Deus está ali pronto para ouvir. Nunca te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Que promessa linda!
Como eu falei, poderíamos gastar aqui tanto tempo falando desse atributo. E eu gostaria que a partir dessa aula, você, quem sabe, fosse reler Salmos, fosse reler os livros do Antigo Testamento, fosse ler as cartas de Paulo, prestando atenção nisso, neste Deus que é onipresente, entendendo que Ele é o mesmo ontem e hoje. Foi assim que Deus disse a Josué: como eu fui com o meu servo Moisés, assim também eu serei contigo. E eu, pela fé, nós, pela fé, baseados na palavra de Deus, podemos entender que Deus fala a mesma coisa para mim e para você hoje. Assim como eu fui com eles, eu também vou ser com você, eu sou com você, porque Deus é o Deus onipresente. Eu gosto de estudar teologia bíblica, por causa disso. Porque estudar teologia, da maneira como nós estamos fazendo aqui, na verdade é estudar a Bíblia. É conversar sobre Deus a partir da Bíblia, é entender aquilo que Deus fala. E eu sou apaixonado por isso, porque à medida em que nós estudamos, nós pensamos em Deus, nós conhecemos Deus, nós nos aproximamos dEle, nós temos os nossos olhos abertos para compreender a grandeza desse Deus maravilhoso. E isso tem como finalidade nos dar ânimo, nos dar entusiasmo para as nossas vidas. E assim como nós falamos sobre a onipotência de Deus, falamos sobre a sua onipresença, agora nós falaremos sobre a onisciência de Deus. O que significa esta palavra? Onisciência. Ciência no sentido aqui de conhecimento. Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque às vezes o problema é que as pessoas elas falam rapidamente as coisas sem parar para meditar. Nós vamos fazer isso a eternidade inteira. Nós passaremos toda a eternidade observando Deus, conhecendo coisas novas sobre Deus, nos apaixonando mais e mais por Deus, porque Deus é esse Deus maravilhoso. Deus é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Mas vamos destacar aqui algumas características deste conhecimento. É importante pensar na onisciência de Deus, porque é muito comum quando a pessoa vai ler a Bíblia e de repente encontra aqueles paradoxos que nós falamos, aqueles pontos que parece que ela não compreende bem, ela fica querendo pedir satisfação para Deus, explicação, como se Deus fosse um ser humano como eu e como você. Eu me lembro da leitura que nós estávamos fazendo em classe a respeito do livro de Romanos. E no livro de Romanos, Deus nos fala sobre a sua graça, Ele nos declara o seu amor, Ele fala como Ele nos amou antes que houvesse o mundo, Ele nos fala como Ele nos escolheu para si. E alguns dos alunos ficaram inquietos e nós estávamos lendo o texto de Romanos onde Deus diz: quem é você para questionar alguma coisa? Por um acaso pode o vaso reclamar com o oleiro? Pode o vaso, outra passagem diz, reclamar: olha, o senhor não colocou uma alça aqui, poderia ter colocado. E eu me lembro que um dos alunos disse: olha, professor, mas aí Deus me mandou calar a boca. Eu falei: ainda bem que você entendeu. Ainda bem que nós entendemos que diante de Deus nós estamos diante de um Deus imenso. O conhecimento que Deus tem de tudo é imenso.
E Deus, ele é imenso no seu amor, na sua santidade. É por isso que as decisões que Deus toma, e Deus toma muitas decisões, a Bíblia nos diz que Ele escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles havia ainda. Embora nós sejamos responsáveis e sejamos livres, mas mesmo sendo livres, Ele escreveu os nossos dias. Isso só para você ver como que não tem como você tentar entender a grandeza de Deus. Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Ele é esse Deus onisciente. Deus, Ele conhece todas as coisas de forma exaustiva. O que significa dizer de forma exaustiva? Ele conhece cada uma das coisas que Ele criou de forma completa. De forma completa. Deus, Ele nos conhece, a nós seres humanos. Ele conhece completamente. A ciência, a medicina e todos os cientistas, a cada tempo, eles descobrem coisas novas sobre um órgão do corpo humano, sobre algo que está lá no sangue, sistema nervoso, cérebro, e estão há anos e anos estudando, mas ainda conhece tão pouco. Deus conhece exaustivamente. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ele conhece cada uma das nossas células. Ele conhece cada átomo do nosso corpo. E não é só do seu corpo, do meu corpo, não. Ele conhece toda a humanidade. Cada um de nós Ele conhece pelo nome. As estrelas, só saber o número das estrelas já é algo que extrapola a nossa capacidade. Mas Ele conhece cada uma pelo nome. Agora, quando eu falo que Ele conhece cada ser humano, não são só os 7 bilhões que estão vivos hoje. Toda a humanidade. Você é capaz de pensar em algo assim? Desde Adão até a última pessoa que vai nascer, que eu não sei quem é, mas Deus conhece todos e conhece de forma profunda, conhece de forma exaustiva. Deus, Ele conhece não apenas os homens, mas vamos pegar até uma pequena formiga, um pequeno inseto, uma mosca, um mosquito, até um pequeno inseto. Deus conhece todos. Quantos pássaros voando, quantas aves que voam por aí, Deus conhece todas. Deus sabe quantas folhas existem nas árvores. Deus conhece tudo, Deus conhece de forma exaustiva. Mas Deus, Ele conhece também de forma simultânea. Vamos pensar um pouquinho nisso para você ir se conscientizando da grandeza de Deus. Que a gente fala que Deus é grande e a pessoa ainda não entendeu. E isso é importante para você louvar a Deus. Louvar a Deus pelos seus atributos. Entender a grandeza de Deus na sua vida. Deus, Ele conhece tudo simultaneamente. Ele consegue ter na sua mente ao mesmo tempo todas as coisas. Nós não conseguimos fazer isso. Eu sei que você conhece muitas coisas, você lida com muitas coisas, assim como eu, os seres humanos são assim, mas nós lidamos com uma coisa de cada vez. Para gravar essa aula, eu tenho que estar com a minha mente concentrado na gravação e concentrado em você. É um sentimento muito gostoso que tem no meu coração aqui, que Deus tem colocado, o Espírito Santo tem colocado. Eu estou gravando aqui no estúdio, mas eu sei que eu não estou falando para uma câmera, para um aparelho. Eu estou falando para centenas de pessoas que vão ouvir essa aula, e não apenas as que vão ouvir, mas aquelas que vão aprender daqueles que estão aprendendo aqui. Então é uma experiência maravilhosa, mas eu só consigo fazer isso. Eu não consigo estar aqui gravando e ao mesmo tempo pensando nos meus outros compromissos
que eu tenho. Mas Deus, Ele pensa e Ele consegue, Ele conhece todas as coisas exaustivamente e simultaneamente. Isso significa que nunca irá surgir uma situação que Deus vai, de repente, ter que cuidar daquele problema e por um instante, por um segundo sequer, Ele vai esquecer de mim ou de você. Não. Deus é o Deus onisciente, é o Deus que conhece todas as coisas simultaneamente. E Deus, por ser onisciente, Ele conhece também todas as probabilidades. O que aconteceria se, ao invés de você estar aí sentado na sala de aula com seus colegas assistindo essa aula, ou aí no seu computador, o que aconteceria na sua vida se você estivesse em outro lugar? O que seria da sua vida se você tivesse nascido em outra época? São coisas assim, aparentemente até estranhas de nós pensarmos, mas Deus é tão grande. A onisciência de Deus significa que Deus, Ele conhece todas as probabilidades. Olha só, nós somos tão pequenos diante de Deus que só de pensar na grandeza do conhecimento de Deus, o conhecimento que Deus tem de todas as coisas, é algo que já extrapola muitas vezes, vai além da nossa capacidade de pensar e de raciocinar. Mas como eu disse nos outros dois atributos, onipresença e onipotência, agora com a onisciência, que são atributos incomunicáveis. Incomunicáveis no sentido de que nós nunca seremos onipresentes, nunca seremos oniscientes, nem nunca seremos onipotentes. Mas o que eu disse, eu repito também em relação à onisciência, que você comece a pedir para o Espírito Santo mexer com a sua mente, com o seu coração, e você comece a ler a Bíblia para pensar e entender a grandeza desse atributo de Deus. Deus é um Deus onisciente. Ele conhece a sua vida. E Deus não é o Deus da religião, é o Deus do Evangelho. Mesmo conhecendo, Ele ama você. E Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida e através da sua vida. E Ele pode fazer isso, porque Ele é também o Deus onipotente. Onipotente, onipresente e onisciente. Uma aula como esta enche o nosso coração. Pelo menos o meu coração, mesmo como professor, fica cheio quando eu penso que a grandeza do meu Pai. O meu Pai, o seu Pai. Se você tem Jesus, nós podemos chamar o Criador, esse Deus tão grande, podemos chamá-lo de Abba, de Pai. E realmente somos filhos, somos seus herdeiros. Coisa maravilhosa é pensar em Deus como esse Deus onipotente. Não existe nada que seja grandioso demais que Ele não possa fazer. O único limite que Deus conhece é o limite da sua própria perfeição, da sua própria santidade. Ele nunca vai falhar, Ele nunca vai pecar, Ele nunca vai deixar de ser esse Deus maravilhoso que Ele é. Deus é o Deus onipotente. Não há impossíveis para Deus. Não há. Nosso Deus tem todo o poder. Nós vimos também a respeito da onipresença de Deus. Como é bom saber que Deus é o Deus que está em toda a terra. Os seus olhos estão sobre toda a terra, a sua mão alcança toda a terra. Ele, com todo o seu ser, nos envolve. Tenha certeza de que aquilo que você está enfrentando na sua vida, aquilo que nós enfrentamos, às vezes lutas tão doloridas, nenhuma delas nós enfrentamos sozinhos. Nós temos o Deus onipresente, que está aqui, cuidando de você. Lembra daquilo que eu disse? Cuidando de você como se você fosse a única pessoa existente. Mas Ele faz isso com todos nós. Que coisa maravilhosa.
E Deus é o Deus também onisciente, que conhece todas as coisas. Na próxima aula, nós falaremos então sobre os atributos comunicáveis, que são aqueles atributos que pertencem a Deus, mas que Ele nos deu a bênção de tê-los, pelo menos em certa medida, para que nós pudéssemos assim nos identificar e nos relacionar com Ele. Que a bênção de Deus seja abundante sobre a sua vida, que a alegria de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. E a paz de Deus excede todo entendimento. Que a sua vida transborde para a honra e glória do Senhor. Deus o grande